Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, seja convosco, meus amados, queridos ouvintes da palavra do dia. Glória a Deus. Hoje, dia 15 de novembro, Glória a Deus. Vamos estar lendo em 1 Timóteo, capítulo 1, e o verso, começar do primeiro, as doutrinas falsas e o evangelho da graça, o bom combate. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinam outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os patricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes eu fui um homem blasfemo e perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, glória, para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. Conserva a fé, a boa consciência, rejeita
a qual, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágios na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Oh, glória a Deus! Então, essa meditação de hoje, da qual Paulo está escrevendo para Timóteo, né? Então, a gente vê que esses livros são as cartas que Paulo escreveu. Escreveu a Timóteo, escreveu a Éfeso, né? E aos Coríntios, aos Hebreus, né? Aos da Galácia, aos Gálatas, que é para os da Galácia, né? Então a gente vê várias cartas que Paulo escreveu, dando mandamento, exortando, e a gente pega isso para nós também, porque ela veio parar nas nossas mãos e a gente vê aí grandes conselhos da parte de Deus para nossas vidas, né? E a gente vê aqui que Paulo estava dizendo para Timóteo, para ele tomar cuidado com as falsas doutrinas, né? Para ele manter firme seu chamado, porque ele recebeu muitas profecias e Paulo estava falando para ele, para que ele venha, né, a ser digno disso. É verdade, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, quem tem promessa não morre. Onde que está escrito isso? Tem muitas pessoas que morrem com promessa. Muitas pessoas morrem. E as promessas não se cumprem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Às vezes a pessoa recebe uma profecia de promessa e ela não tem paciência, não. Na verdade, ela joga tudo para cima e como que a promessa vai cumprir? Daí a pessoa volta para Jesus, começa do zero, né? E a gente perde muito tempo fazendo essas coisas, né? As promessas que era para vir rapidinho, não dá para vir, porque a gente atrasa todo o plano de Deus na nossa vida. Mas quando Deus tem promessa, pode acontecer o que for e vou voltar, né? E na carreira da gente, a gente vê essas coisas acontecer, já aconteceu conosco também, né? De da gente atrasar o plano de Deus, verdade? E eu lembro que eu conheci um jovem e ele, meu Deus, era a coisa mais rica dentro da igreja, meu pai. Ele deixava ser usado. Meu Jesus, que maravilha que era, que coisa linda que era. E aí ele desviou feio mesmo. E certa feita eu encontrei, comecei a conversar com ele. Aí ele falou assim para mim, quando Deus tem plano no fim da gente, pode acontecer o que for, que ela se cumpre. Mas eu disse para ele que não é assim, não é dessa forma, né? Quer dizer, eu vou para o mundo, eu faço o que eu quiser, mas como Deus tem plano comigo, vai dar tudo certo, né? Mas a gente vê a palavra, a gente vê aqui nas escrituras que os servos de Deus escreveram, que Paulo mesmo escreve aos Hebreus, né? Que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para militar a boa milícia, assim como Paulo falou para Timóteo, né? Para ele militar legitimamente, né? Oh, meu Deus! Paulo falou para Timóteo assim, filho meu, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Milita bom combate.
né? Não a gente deixar se levar. Aí ele fala assim, olha, quando eu parti para a Macedônia, né, eu te roguei que ficasse em Éfeso, para você advertir alguns que não ensinam a doutrina. Tá vendo? Então as pessoas acham que as coisas de Deus vai de água abaixo, né? Vai do jeito que a gente quer mesmo. Só que quando a gente entra para dentro, a gente tem que militar conforme a palavra de Deus, né? Nós não entramos, nós não estamos dentro, né? Aí Paulo falou assim, ó, eu te roguei que você ficasse em Éfeso. Tá vendo? E ele já tinha escrito a carta de Efésios, né? Mas aqui ele está falando, ó, Timóteo, fica em Éfeso, eu roguei, eu te pedi para você ficar lá, para você advertir aqueles irmãos em Éfeso. Adverte. O que adverte, gente do céu? Viu? Há alguns que não estão ensinando a doutrina, os mandamentos, os ensinos, tá? Tem muitos irmãos lá em Éfeso que está seguindo fábulas profanas, genealogias intermináveis. Essas coisas produzem questões loucas, né? Questões que não têm edificação de Deus, né? Timóteo, adverte os irmãos lá em Éfeso, fala para eles saírem dessa situação, fala para eles seguirem a doutrina de que nós ensinamos, a doutrina de Deus, de Jesus, porque tem muitos irmãos se desviando e estão se entregando a vão contendas, tá vendo? Produz contendas, quando as pessoas elas não aceitam a doutrina de Jesus, elas começam a produzir questões, contender, né? E não tem edificação nenhuma contender, né? Olha, irmãos, alguns se desviaram, tá vendo? E o Senhor Jesus quer que a gente desvie? O Senhor quer que a gente afasta? Não, por quê? Porque se Ele está advertindo, é para que nós venhamos estar dentro, né? Há muitos que se já entregaram às vãs contendas. Está no versículo 6. Desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, tá? Querendo ser doutores da lei e não entende nem o que estão falando, nem o que estão se afirmando, né? Então, as pessoas, quando elas estão embriagadas pelas má consciência, né? Saindo fora da doutrina de Cristo, elas começam a contender e achando-se doutores, achando-se cabeças. Nós passamos a ser errados, né? E esses irmãos passam a ser certo e ainda quer ser cabeça dos outros ainda. Verdade? Então, aqui, ó, irmãos, se alguém usar legitimamente a lei, vai ser bênção. A lei é boa. Aqui já está falando da lei, né? Do mandamento humano, da lei humana. Já estão falando, Paulo já está falando, não da lei de Deus, mas da lei do homem agora. Por quê? Porque a lei do homem, se ela não for cumprida, dá problema, né? Não é verdade? Sai por aí fazendo coisa errada contra a lei da terra para ver se a polícia não te pega, né? Se o juiz não te condena. Então, e por que temos que obedecer à lei do homem e não podemos obedecer à lei de Deus? Que a lei de Deus é ligada com a lei do homem,
né? E se nós não obedecer à lei do homem, a gente também está indo contra a lei de Deus. Porque aqui fala assim, se a lei é muito boa, a lei do homem, e é mesmo, porque a lei do homem traz ordem, né? Traz segurança a lei do homem, né? E ela é feita para quem? A lei não é feita para o justo. O justo não precisa de polícia, verdade? O justo não precisa de advogado, exceto o caso, né? Exceto cada caso. Mas a gente vê aqui que a lei é para quem? Para as pessoas injustas, para obstinados, para os ímpios, para os pecadores, profanos, irreligiosos, matricida para os homicidas. Então a gente vê aqui uma classe, né? E tem até aqui um item aqui que muitas pessoas ficam falando de religião, né? Agora já virou moda, porque quando vem a calhar com aquilo que está dentro da pessoa, a pessoa se exalta, fica toda feliz, né? Porque está indo de encontro com a sua carne. Eu não sou religiosa, eu sou evangélico. Eu não sou religiosa. A religião não leva para o céu. Mas aqui, tem até os irreligiosos aqui no meio, né? A lei é para os irreligiosos. Tá vendo? Como que não? Como que a gente não pode ter uma religião, né? Se essa religião está professando o nome de Cristo, seguindo Cristo, reconhecendo Cristo como Salvador das suas vidas, aceitando o sacrifício vicário de Jesus na cruz, essa religião é boa. Porque se ela está com Jesus é a cabeça dessa religião, ela com certeza vai fazer tudo o que é necessário, que está escrito na palavra, né? E a lei não é contra ela. A lei é para os irreligiosos, para os profanos, pecadores. Eu e todos nós somos pecadores. Opa! A lei é para os pecadores, para os patricidas. O que é patricidas? Os que tiram a vida dos pais. Matricida, para os que tiram a vida das mães. Para os homicidas, que matam os homens, né? Que matam as pessoas, né? Para os fornicários, né? Olha aí que coisa horrível, né? A lei é para os fornicários também. Para os sodomitas, não é bom a gente dar uma estudada no que é essas coisas? Fornicários, sodomitas, profanos, pecadores, né? Melhor a gente, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais ir na Aurélio, né? Hoje tem o Google, procura aí, é mais facinho, já está com o celular na mão mesmo, olhando tanta coisa, já vê o significado do que é essas coisas que é horrível. Só o nome já diz o que é. O que é um sodomita? O que é um fornicário? O que é um roubador? Roubador de homens, né? Quanto roubo a gente está vendo aí hoje em dia, né? E também sabe para quem? Os mentirosos, né? Mentirosos, as pessoas pensam que mentirosos né, ou coisas grandes, os políticos mentirosos. Mas não é só isso não, né? Mentirosos tem muito ao nosso derredor, ao nosso redor, né? Se a gente ficar aí com mentirinhas, palavras mentirosas, Deus não se agrada, né? Mentindo contra os irmãos, levantando falso testemunho contra os irmãos, isso é muito perigoso, né? Não pode de jeito nenhum. Para os perjuros,
para os que for contrário à sã doutrina. Então a gente vê que a lei é feita para esse tipo de gente, né? Que anda ao contrário da verdade. Aí Paulo fala para Timóteo, né, sobre isso. Porque a lei é boa, porque ela traz ordem. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. Né, irmãos? Porque a lei de Deus é para nós também. A lei de Deus e a lei do homem é para nós, para a gente observar, né? Para a gente não cair nas injustiças, né? Se a gente ler a palavra, a gente vai ver que o Senhor nos orienta. Mas está escrevendo para Timóteo, meu Deus, que profundidade de carta, não é verdade? É para Timóteo, por que está aqui? Para que a gente venha se espelhar, a gente venha ser orientado, né? Oh, glória a Deus! Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aí ele mesmo diz, né? Paulo falou assim, Timóteo, o Senhor me pôs por fiel, me considera como fiel e me colocou no ministério. Olha o que Deus faz na vida de um ser humano, né? Um homem que era, meu Deus, terrível. Mandava matar os cristãos, né? Estava andando totalmente contra a lei de Deus. E ele fala assim, olha, Timóteo, eu alcancei misericórdia. Eu fui posto por cabeça dos irmãos para que os irmãos pudessem ver em mim a misericórdia de Deus. Eu sou o principal, a qual o Senhor, principal pecador, né? Agora Deus me colocou por exemplo dos fiéis. Olha que lindo, né? Que Deus fez na vida dele. Deus colocou ele como fiel. Se Deus fosse ver, não é verdade? Paulo não poderia ser o cabeça dos irmãos. E os irmãos não aceitavam mesmo no começo. Os irmãos não confiavam nele não. Porque ele estava lá para matar os crentes. De repente já é o cabeça dos cristãos, né? E ele fala assim, Jesus veio para salvar, né? Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna. Então, tá vendo, né? Agora ele é um exemplo. Então, muitas das vezes as pessoas não aceitam a gente, porque a gente estava incluído nessa classe aqui do versículo, deixa eu ver, do 9, do 10, que fala que a gente era injusto, né? E a gente era mesmo. A gente era irreligiosa, a gente era idólatra, a gente era profana, devassa, sodomita, a gente era tanta coisa, né? Há muitos que falam assim, eu não era não, eu nunca fui. Graças a Deus, porque você nunca foi, né? Mas a gente que já foi alguma coisa dessas daqui, que a gente já se encaixou nessas qualidades aqui, a gente pode dizer igual Paulo, né? Estamos experimentando a longanimidade, estamos experimentando a graça do Senhor em abundância, pois onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, né? Oh, glória! Então a gente vê que a pessoa, por exemplo, aqui, deixa eu ver, um viciado, uma jovem mulher, né, que já sofreu muito no mundo do pecado, porque as pessoas veem a pessoa no pecado, acham que a pessoa está curtindo a vida.
mas na verdade ela está sofrendo, né? Ela já passou por todas as situações mundanas, vícios, drogas, né? Cigarros, bebidas, alcoólicos, tráfico de tudo quanto é jeito, né? Já passou em todas quantas religiões, já experimentou tudo quanto é coisas das trevas. E porque ela estava procurando, mas procurando lá que convinha a sua carne. Porque quando fala da lei de Deus, a pessoa acha que ela vai ser presa espiritual, que ela não vai ter liberdade de vida, né? Procura em tudo quanto é lugar, menos em Jesus, né? Aí tá, de repente essa pessoa procurando, ela encontra com o Senhor Jesus, né? Aí então, aí Jesus transforma essa pessoa. Aí ela passa a ser uma nova criatura e Jesus superabunda a graça de Deus. Ela não fica só com a graça, ela fica com a graça com abundância. Meu Deus, essa pessoa abre a boca para falar de Jesus, o poder de Deus cai. Essa pessoa tem ousadia para falar de Jesus, essa pessoa tem coragem, essa pessoa, ela prega, ela canta, ela ora, ela vai buscar Deus, ela é um exemplo para muitos. Aí Paulo também fala assim, antes eu também era assim, 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 hoje eu tenho a graça de Deus em abundância. Agora eu sou um exemplo dos fiéis. Aí então, o Senhor coloca essa pessoa num lugar de destaque. Aí os outros irmãos começam a falar, porque essa pessoa era isso, era aquilo, né? O irmão mais velho da casa, né? O irmão mais velho da casa começa a falar, mas não pode colocar essa irmã como líder, não pode colocar essa irmã como pastor, gente. Não pode colocar essa pessoa, não pode dar cargo para ela. Mas por quê? Porque ela foi isso, ela foi aquilo. Esse irmão era isso, essa pessoa era aquilo. Ai, meu Deus, agora está ali pregando, ali está cantando, o que é isso? Mas é onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Aí Paulo fala assim, que Deus colocou ele como fiel. Tá vendo como Jesus é misericordioso? Né? E talvez você está ouvindo essa palavra, talvez você fique aí preso aí nesses sentimentos aí do passado, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Ai, agora faz igual Paulo. Paulo falou assim, agora eu prossigo para frente, eu olho para frente agora, eu esqueço das coisas que já passou, né? Não tem que ficar trazendo traumas, não tem que ficar aí se amargurando, agora tem que olhar para frente, andar para frente agora, viver em novidade de vida, porque Jesus tem surpresas todos os dias para nos oferecer, né? Ser liberto. Lendo a Bíblia, a gente se alimenta do Senhor. E Paulo diz assim, Paulo exalta o Senhor, exalta Jesus, porque ele teve encontro com Jesus, né? Ora, ao Rei dos séculos, quem será que é o Rei dos séculos, hein? Ao Senhor Jesus, né? Imortal, agora não morre mais, ele morreu uma vez, dando sua vida por nós, agora não morre mais. Imortal, invisível, podemos não vê-lo, mas podemos estar sempre com ele em espírito. Ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Oh, glória a Deus. Eu te dou esse mandamento, meu filho, para que, segundo as profecias, você milite a boa milícia, conserva a fé, conserva a boa consciência, rejeita, porque as pessoas que rejeitam a fé e a boa consciência se fazem naufrágio na fé, tá vendo? Então aí ele cita duas pessoas, Alexandre e Himeneu, que eles rejeitaram a fé e a boa consciência, e Paulo entregou eles na mão de Satanás, para que aprendam a não blasfemar mais de Deus. Então, irmãos, olha que perigo, a gente corre da gente ficar blasfemando contra os irmãos, né? Blasfemando, você está muitas das vezes indo por conversas e você está acabando a blasfemar dos irmãos do seu próximo,
da pessoa que você toma Santa Ceia junto com ela, né? Então é um perigo, verdade? Então vamos ficar com essa palavra, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente não venha se fazer naufrágio na fé, amém? Deus abençoe a todos na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Aleluia.